Na paz do Senhor Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo. Estamos com 266 inscritos no YouTube. O TikTok já passou há muito tempo. O Instagram também já está quase igual o Face. O Face está diminuindo o número, irmão. Essa última vez que eu passei são 89. É 89. Quem vê mensagem não vai. Fica parado aí. Eu estou deixando o nome anotado numa caderneta separada para me apresentar duas. E sou grato ao Senhor por cada dia que Ele dá, cada oportunidade que Ele dá. Estar na presença dEle. Grato ao Senhor por cada um de vocês. Quero agradecer a vocês pelas amizades. Vocês são bênçãos que o Senhor colocou na minha vida, no meu caminho. E peço a Deus que os abençoe cada dia mais. Vamos para mais um vídeo. Começando agradecendo. Senhor, obrigado por mais um dia, pela família que Você me deu, pelo alimento, pela cama que eu repouso, pelo telhado que me cobre. Obrigado por Seu Deus Santo, dando tiro do nosso pecado. Eu sou um homem falho, eu sou pecador, Pai. Eu sei que eu entristeço o Senhor, Pai. Os meus erros, Pai. Perdoa os meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões. O que eu fiz, o que eu posso fazer, o que eu falei, o que eu pensei, o que eu toquei, que desagradou o Senhor, perdoa-me, Pai. Perdoa da minha casa, perdoa minha parentela. Sabendo que nós, pelo nosso erro, nós entristecemos o Teu Espírito. Eu agora estou na Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus, pedindo para a salvação de cada um que faz parte do meu ciclo de amizade, da minha parentela e da minha alma também, Pai. Pai, fala conosco hoje no livro do Salmo 65, versículo 4 e 5. Também no livro de João, no capítulo 19. Não sei o que eu quero falar, nem o que nós queremos ouvir, mas que o Teu Espírito venha falar conosco, Pai. Que tudo seja para a glória do Teu santo nome. Amém. Irmão, Salmo, versículo 4 e 5, 4 fala assim: Bem-aventurado aquele a quem Tu escolhes, ou seja, bem-aventurado aquele que Deus escolhe e faz chegar a Ele, para que habite nos atos do Senhor. Nós seremos satisfeitos da bondade da Tua casa e do Teu santo templo. Na Bíblia está escrito assim: Bem-aventurado aquele a quem Tu escolhes e fazes chegar a Ti, para que habite nos Teus atos. Nós seremos satisfeitos com a bondade da Tua casa e do Teu santo templo. Salmista, nos ensinando a agradecer ao Senhor, quando Ele nos escolhe para habitar no trono dEle, habitar com Ele no lugar que Ele tem reservado para nós. Nós estaremos satisfeitos por tudo que Ele dá na casa dEle, com as porções que Ele dá, pelo julgamento, por tudo. E seremos gratos ao Senhor, somos gratos por estar no templo dEle, todos os dias, rendendo graças a Ele, pedindo misericórdia, ouvindo a palavra de cura, de libertação. A casa do Senhor é os céus dos céus. O trono do Senhor, o templo do Senhor, a casa de oração que nós congregamos. A nossa casa, aonde nós estivermos na presença do Senhor, no trabalho, no lazer, na igreja, onde nós estivermos, nós podemos fazer um templo do Senhor, porque nós somos o templo do Espírito Santo, a habitação de Deus. Nós feito na casa do Senhor, pode ser a casa de oração, ou então a casa que Ele preparou para nós,
quando vier buscar um povo lavado com o sangue de Jesus. Nós somos aventurados porque temos um Deus que zela por nós, que faz chegar a nós para habitar no tempo dele, nos atos dele. Somos escolhidos pelo Senhor, somos chamados. Jesus fala que são muitos os chamados, mas poucos escolhidos. O nosso esforço tem que ser para ser um dos escolhidos. Esse é o versículo 4. O versículo 5 diz assim: com coisas tremendas de justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. Aqui fala da terra, né? Somos nós. Aqueles que estão longe sobre o mar. São pessoas que trabalham no mar, mas que estão longe da terra. Eles estão em uma viagem, um trabalho, hoje tem muitos trabalhos no mar, né? São esses que estão longe da terra. Nós estamos em terra firme. Deus faz coisas tremendas na nossa vida. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa justiça em todo lugar que nós estivermos. Seja na terra, ou na água, ou no ar, Deus é a nossa justiça. Ele é o nosso guardador. Somos bem-aventurados porque temos um Deus que nos assiste em todo instante da nossa vida. Na luta, na alegria, na paz, na guerra. Onde nós estivermos, Deus está sempre ouvindo e respondendo às nossas orações. Esse é o Salmo 65, versículo 4 e 5. Eu vou ler novamente, do jeito que está na Escritura. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti para que habite nos teus atos. Nós seremos satisfeitos com a bondade da tua casa e do teu santo templo. Versículo 5. Com coisas tremendas de justiça nos responderás, ó Deus, da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. Sobre o mar nós sabemos das pessoas que trabalham, né? No mar. São viajantes, são guerrilheiros. Onde estiver, Deus é a esperança de cada um de nós. De estar na terra e onde nós estivermos. Vamos agora para o livro do Salmo 19. Diz assim, Jó, não dá um óculos aqui? Jó queixa-se da obstinação e dureza dos seus amigos. Jó, que era para ser consolado, ajudado pelos seus amigos, ele agora se sente machucado, ele está magoado com a dureza do coração dos seus amigos, com a falta de sabedoria, de saber ajudar uma pessoa que está no deserto, que está em guerras espirituais sem entender por que tudo aconteceu na vida dele. Agora aqueles amigos vêm com palavras duras, que ao invés de fortalecer Jó, enfraquece mais. Mas mesmo assim Jó continua segurando na mão de Deus. Jó continua confiando no Altíssimo. É muito triste quando a gente está numa guerra, está no deserto, ouvir palavras que nos machucam. Nós já estamos fracos, e muitas vezes é arriscado nós cairmos. Nós temos, quando tiver uma pessoa passando necessidade, passando luta, nós temos que pedir sabedoria a Deus para não ir até ela de qualquer maneira, para que venha machucar mais e ela venha falecer.
os 3 amigos de Jó, eles agora estavam fazendo aquilo que os olhos deles estavam vendo. Ele não estava falando do Jó que eles conheceram. Um homem rico, poderoso, que ajudava, que tinha uma família bonita, bem, ele não está falando desse Jó, que prosperou, que quando ele era próspero, todos iam até ele para pedir conselho, para pedir ajuda, e ele estava pronto a ajudar. Estou falando porque está na Sagrada Escritura. É a Bíblia que está falando comigo e com você. Então, quando ele era próspero, com saúde, pessoa forte, embora já adiantado em idade, todos aqueles que iam até ele tinha uma palavra, ele tinha um conselho a dar, ele tinha como ajudar as pessoas, porque Deus tinha abençoado ele com bens e com sabedoria. Sabedoria de coração e bens terrestres. Onde nós aprendemos nas Escrituras que Deus não proíbe em lugar nenhum da Bíblia das pessoas ser ricas, mas rico primeiramente com Deus. Não se pegar as coisas da terra. E nós vemos aqui, nós vemos até agora, que Jó não era pegado às coisas da terra. Ele perdeu tudo, perdeu o filho, e ele louva o Senhor. Ele fala, bendito seja o Senhor, nu saí do ventre da minha mãe, nu vou tornarei. Ou seja, eu vim sem nada eu vou tornar. Bendito seja o nome do Senhor. Então, em nada, ele blasfemou contra Jó. Mas agora ele encontra 3 pessoas que, ao invés de ajudá-lo, estão crucificando, estão falando palavras que deixam que joga ele para baixo, joga ele para o fundo do poço. Mas ele continua firme no Senhor. Ele continua crendo que aquele que deu, aquele que tomou, ele tinha o poder nas mãos para restaurar a saúde dele e para dar tudo que ele tinha de volta. E ele sabia que ali, talvez ele não tinha aquela certeza, mas ele tinha assim em mente que aquele era um deserto e que aquele deserto iria passar. Muitas vezes quando eu estamos no deserto, sempre vem um acusador, um amigo, um parente. Em tudo que você passa, vocês vão achar um pecado em você. Nós vemos lá Jesus Cristo na cura daquele cego de nascença, onde os discípulos ele perguntou quem pecou, foi ele ou os pais para que ele nascesse cego. Jesus Cristo que não, que foi para resplandecer a glória de Deus. Foi para a glória de Deus resplandecer sobre a terra, sobre aquela vida. E Deus honrasse o Filho dele, unigênito, que fez maravilha aqui na terra e está fazendo ainda. E assim foi com a vida de Jó. Toda essa luta, todo esse deserto que ele passou, foi para o nome de Deus ser glorificado por ele. E por aquelas pessoas que não conhecia, entre aspas, Jó, mas não conhecia o coração dele, vieram para acusar, para que o nome de Deus fosse glorificado também através dele. Para que através do que eles fizeram, do comportamento dele, alguns falam que foram 9 meses essa luta de Jó, né? Eu não sei, eu vejo as pessoas falar nas pregações. Mas a Bíblia não fala quanto tempo foi. Então, naquele tempo, naquele deserto, até os amigos de Jó começaram a desfalecer, porque não tinha mais palavra, não tinha mais sabedoria. A sabedoria dele era sabedoria terrena, não era sabedoria de Deus. Muitas vezes, você tem um amigo, tem um parente que está no deserto. Se você tiver a sabedoria do céu, a sabedoria de Deus, vá até ele, mas se você tem dúvida, não tem a sabedoria, é melhor ficar em casa, é melhor ficar no seu trabalho. Nós temos que ter um testemunho
essas vidas que estão machucadas. Como eu sempre falo em alguns vídeos, a minha esposa tem um testemunho forte para casais, para pessoas em particular, que ela passou por um deserto grande. Como eu também passei, mas meu deserto não foi igual ao deserto dela. O deserto dela foi maior. Sozinha em terra estranha, mas venceu, porque aquele que tudo pode estava com ela, está com ela ainda. Teve pessoas que ajudou ela a se manter de pé. Foi aonde ela passou a conhecer o verdadeiro Deus, o Deus de Jó, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O meu Deus, o teu Deus. Foi através desse deserto que as pessoas, que talvez elas zombassem no passado, levou ela até Cristo, levou até a salvação dela. É um deserto grande que ela passou. Foi muita fúria, mas ela passou gemendo, chorando, mas glorificando a Deus. Na mesma época eu também passei por um deserto. Como eu não tinha um orientador, eu senti o deserto dela como se fosse o meu deserto. Eu tinha o meu deserto. Eu tinha 5 crianças para cuidar. E tinha um trabalho a fazer, um trabalho que não tinha horário. Mas ali no meu trabalho eu encontrei pessoas que zombaram de mim, pessoas que brincaram com o meu deserto. Isso foram muitos anos. Até que no ano 2000 eu passei a buscar esse Deus que nós estamos falando agora. Esse Deus que me salvou. Esse Deus que restaurou a minha família. Aí hoje eu entendo porque o deserto é um aprendizado para nós. O deserto é um lugar de nós aprender a ser humilde na presença de Deus. É um lugar que nós aprendemos que a batalha, sempre Deus é por nós. Deus está guerreando a nossa guerra. Assim foi com a vida de Jó. É com a minha vida e com a tua. No versículo 15 diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne eu verei. Aqui nós talvez não entendemos. Jó fala para os amigos que ele sabe, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Deus vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha carne, a minha pele, quer dizer, meu irmão, ainda na minha carne eu verei. Já Jó foi ferido de chaga. A pele toda comida, que ele se coçava com caco de telha, de tijolo, sei lá, a palavra bíblica diz que é telha. Então ia sair nas peles com a sua carne. E ele ali glorifica o Senhor e fala, eu sei que o meu Redentor vive. Aí, e depois de consumida a minha carne, a minha pele, perdão, depois de consumida a minha pele, ainda na minha carne eu verei a Deus. Nós temos que ter a certeza. Embora a luta seja grande, a tempestade, ela vai passar um dia, o deserto vai passar. E com a nossa luta, com a nossa fraqueza e com a nossa pouca fé, nós veremos a Deus. Se nós permanecermos firmes e obedientes nos ensinamentos dele. Jó teve essa certeza. Jó não sabia que Deus deu testemunho dele contra Satanás. Mas ele sabia que se ele honrasse Deus, eu tinha certeza que a história dele mudaria como mudou. Assim, aprendendo no livro de Jó, nós vamos entender se nós honramos, obedecemos o Senhor. Aquilo que nós perdemos, Deus restituirá novamente. Mas não vamos fazer a coisa com interesse de ganhar. Porque Deus não é negociante, irmão. O versículo 19 diz assim: temeis vós mesmo a espada,
porque o furor traz os castigos da espada, para saber que há um juízo. Quando nós somos castigados pela espada, somos castigados pelo deserto, é porque o juízo de Deus está vindo sobre nós. O juízo de Deus chegou sobre aquilo que nós necessitamos de ser julgado. O juízo, o Deus Todo-Poderoso está lá no trono, pronto a nos julgar e trazer a juízo o que nós fizemos de bom e de bom, de errado. Essas são as palavras do livro de Jó, no capítulo 19. Vamos orar. Soberano, glorioso e eterno Pai, aqui estamos só na Tua presença, apresentando nossas vidas, apresentando o meu ministério, a nossa família, Pai, pelas nossas lutas, Pai. O Senhor sabe as lutas que cada um dos teus filhos tem passado, Pai. O Senhor sabe, Pai, a fraqueza que nós temos, Pai, que muitas vezes, Pai, nós chegamos perto de desfalecer, mas o Senhor está segurando nós. Pai, resolve a causa do teu filho, da tua filha, Pai. As bênçãos que Ele tem pedido, Pai. Que nós venhamos, Pai, cada dia glorificar e exaltar o teu santo nome, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu grande nome, Pai. Abençoe teus filhos, Pai, em todas as áreas, Pai, para agora, teu santo nome. Amém. Irmão, Jesus Cristo está voltando. Essa é outra profecia da Bíblia, está para se cumprir. Eu não posso deixar de lembrar todos os dias, para mim e para você, que está perto da vinda de Jesus. Pedir te lembrar e me lembrar que Jesus nos ama. E que devemos estar preparados para encontrar, ou se preparando para encontrar com o Senhor nosso Deus. Porque o profeta fala, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Jesus te ama, eu também te amo. Um abraço, irmão Jorge. Bom final de tarde. Uma boa noite de repouso. Hoje teremos culto na igreja, Glória a Deus, Ministério de Cristo, às 19h30. Cristo, culto da provisão de Deus. Um abraço, irmão Jorge.